Muito bem, estamos aqui novamente para dar continuidade à gravação dos nossos vídeos. Hoje o vídeo é um pouco mais conceitual. Eu vou explicar para vocês o que é a palavra psicodinâmica. Psico significa psiquismo, inteligência, dinâmica, viva, como é dos nossos seres humanos. Nós, seres humanos, temos uma inteligência viva e que todo momento ela pode atuar em prol do nosso favor. Mas é assim que nós a usamos? Difícil. Nós deixamos boa parte do nosso tempo o cérebro fazer toda a situação reflexa. E nós só usamos a inteligência quando nós usamos a nossa reflexão. Então essa nossa inteligência dinâmica e atuante, ela deve agir em prol do quê? Do amor. Então a psicodinâmica do amor nasceu da necessidade que eu vi em meus pacientes em estar usando a porção deles inteligente de uma maneira dinâmica, de uma maneira mais constante, mais atuante, em prol de uma coisa que desse para ele o vislumbrar de um sistema de harmonia e tranquilidade. Onde é que eu fui buscar a definição da palavra amor? Depois de procurar vários poetas, filósofos, vi que essas definições realmente não serviam como um senso de equilíbrio ou algo que pudesse realmente dar ao indivíduo uma situação em que ele pudesse vislumbrar a harmonia dele. Pelo contrário, muitas das vezes, a definição de amor em que eu encontrava era muitas vezes muito mais indicador de um desequilíbrio, uma palavra com uma energia forte, com uma sistemática de desequilíbrio, com algo que nos apegasse demais a um sentimento e não que nos libertasse de uma situação. Então, foi que uma das vezes, assistindo uma palestra, eu me fixei ao símbolo do cristianismo, que é a cruz. E ao invés de vislumbrá-lo como uma marca de sacrifício, como realmente o dogmatismo nos ensina, eu acabei vislumbrando essa cruz como se fosse uma encruzilhada. E por ser uma encruzilhada, quando você chega nela, você tem três saídas: lado direito, lado esquerdo e o caminho do meio. E não a encruzilhada de Jesus. Existia isso ou não? Sim. O bom ladrão, o mau ladrão e o Jesus. Numa definição muito simplista, nós podemos dizer que entre bondade e maldade existe um indivíduo que é justo. Então, tirando a característica de bom e mal, nós colocamos Jesus numa situação um pouco diferente, tá? E essa situação dele estar um pouco diferente e sendo uma pessoa justa, exercendo o padrão de justiça no sistema de harmonia, ele realmente estrutura isso como sendo a lei maior de Deus, chamada lei do amor. Então, quando você exerce esse tipo de senso de justiça e equilíbrio, você exerce o amor. Mas por que a nossa dificuldade é tão grande em buscar o amor? Simples. Porque a nossa ancestralidade animal, digo aqui cérebro, tem por bem dois comportamentos extremamente clássicos. Toda vez que você coloca o animal sob estresse, que você acua o animal, esse animal vai ter só duas saídas: ou ele foge, ou ele agride. Ou às vezes, ele foge até você conseguir acuá-lo. Depois, quando ele não tem mais saída, ele agride. De onde nós tiramos que quem foge é bom e quem agride é mal? Então, bondade e maldade remete a gente para a nossa ancestralidade animal de uma figuração cerebral e não de um psiquismo dinamicamente agindo de maneira atuante para trazer você para um status de harmonia. Então, como eu disse no primeiro vídeo, nós vamos usar a nossa vertente, o nosso infinito espiritual, para tentar levar esse cérebro a um patamar de paz e tranquilidade e não ficar na rotina sucessiva da fuga e da agressão do bom e do mal e assim por diante. Será que essa definição minha encontra também, fora da religiosidade, esse sentimento
de amor algum respaldo? Sim. Se nós formos até Aristóteles, ler a definição dele de virtude, é exatamente a mesma. Virtude é uma qualidade de caráter que, para você saber se você está exercendo, você tem que medir a equidistância dos dois vícios. Por exemplo, a modéstia. A modéstia é uma qualidade de caráter. E os dois vícios da modéstia: o muito modesto, que é humilde; o pouco modesto, que é o orgulhoso. E quem é humilde? Aquele cara que realmente fica enchendo o orgulhoso até o orgulhoso ferrá-lo. O orgulhoso vive do humilde, assim como o humilde vive seduzindo o orgulhoso. Quem não faz este jogo dualista é o indivíduo modesto, que exerce aquilo que ele sabe e defende aquilo que ele sabe de uma maneira sucinta, de uma maneira clássica. Na ciência, que é a terceira vertente que nós vamos usar aqui nos nossos vídeos, a ciência daria respaldo para a gente nessa situação de tríade? Sim, é evidente. Quando nós estamos imunes a uma doença, ou seja, nós podemos entrar em contato com aquele vírus, com aquela bactéria, que nós não contraímos uma doença, o nosso status é de harmonia. Agora, quando é que nós contraímos algum tipo de bactéria? Quando a nossa imunidade cai. Então, a imunidade baixa favorece com que essa bactéria se manifeste no nosso organismo. Da mesma forma que, se nós ficamos hiperreativos, nós podemos aumentar a pressão, ter um AVC, ter um infarto, ou seja lá o que for. Então, as doenças são divididas em hiporreativas, hiperreativas, e o nosso status de harmonia é estruturado como um padrão imune. Como exemplo, eu vou contar uma história vivida por mim nos tempos em que eu dava aula em Ribeirão Preto. Um final de semana, me convidaram para dar simplesmente 12 horas de aula seguidas. Eu preparei todo o material e consegui vencer essa maratona de 12 aulas, fixando a atenção dos alunos, e foi uma aula simplesmente espetacular, na minha visão. Na visão dos alunos também, que inclusive me convidaram para a formatura, convidaram para fazer parte da mesa, e etc, etc, etc. Não faltaram elogios. Então, para mim, foi um final de semana muito bom. Bom tanto que, na viagem de volta, eu parei no tradicional Pinguim, tomei alguns chopps a mais, pedi o sanduíche que eu costumava lá, o garçom fazia para mim, que era de pernil com gorgonzola, comi tranquilo, me dei ao luxo de vir brincando com a minha filha no banco de trás e a minha esposa dirigindo no banco da frente. E que, para mim, aquilo estava espetacular, e nós viemos fazer uma viagem extremamente legal. Na segunda-feira, entro com toda essa felicidade no meu consultório. Quando eu começo a consulta, começam os problemas. Nem todo paciente melhorou tanto quanto eu imaginava. E, sem querer, aquilo foi me deixando muito chateado. Quando foi lá para umas 10h30, 11 horas, eu pedi à minha secretária que me desse um tempo de 10 minutos para meditar. Eu estava ficando com um sentimento depressivo, mas sei que não sou depressivo. Não tenho contínuo para isso. E comecei a imaginar onde que podia estar essa situação de infelicidade. Simplesmente por quê? A hora que eu achei a minha felicidade. Nem todo paciente se comportou como todo aluno do final de semana anterior. Então, a dualidade seduzida, sedutora do final de semana, onde o elogio foi trocado por uma realidade, bastou para que isso significasse um desequilíbrio, uma desarmonia, uma sensação de angústia no lugar da sensação vivida de euforia no final de semana. O amor é assim. Quem sabe, ou quem usa dinamicamente a sua inteligência para equilibrar as suas paixões, se dá a oportunidade de desenvolver o amor. Porém, aquele que vivencia firmemente as paixões, dificilmente vai conseguir gozar da harmonia chamada amor. Por isso chama-se psicodinâmica do amor. A inteligência, de maneira dinâmica, buscando o equilíbrio entre as duas potencialidades do cérebro, as paixões.
Até a próxima.